Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa das expressões mais fantásticas que nós podemos ouvir e seguir, que foi deixadas por Paulo, aonde ele nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, hoje, juntamente com Daniel, nós vamos procurar trazer em palavras simples a necessidade da caridade segundo Paulo. Qual seria essa necessidade segundo Paulo, Daniel? Já dissemos em outras oportunidades aqui, Valdecir, de que caridade é um fenômeno de ordem moral. O que dizer dessa questão, senão aquilo que cada um sabe e experimenta na sua individualidade? Porque nós poderíamos eventualmente abrir aqui um léxico, um dicionário e definir o que possa ser caridade. Mas se a criatura não sente isso dentro de si, fica na literatura, exatamente, nas palavras. Então, quando Paulo, ele apresenta essa perspectiva de que fora da caridade não há salvação, nós passamos a entender que é um processo intrincado sob o ponto de vista espiritual, portanto, sob o ponto de vista moral, que não é uma definição e que não é uma prática, né? Mas é a prática reiterada de atos no bem é que se caracteriza exatamente a expressão de caridade. Então, devemos fugir das definições, né? Porque às vezes a gente imagina que a caridade é aquela roupa velha que a gente dá para o transeunte, para aquele que bate à porta da nossa casa. Não deixa de ser, mas em pequena escala, né? É bom que se diga isso, né? Porque a caridade em escala mais expressiva é aquela que nós fazemos como um modo operacional permanente, né? É aquela que nós vamos associando ao nosso estado espiritual, né? As nossas necessidades espirituais que vão construindo esse arcabouço moral na nossa intimidade, né? Para que a gente pouco a pouco vá expandindo as expressões de caridade, né? É bom dar uma corda de pão? Sem dúvida nenhuma. Alivia a necessidade? Sem dúvida, né? Uma água fresca, um copo de café, atender ao frio ou à enfermidade, é ótimo. Mas nós não podemos ficar só nisso. O espírito, ele precisa de muito mais, né? Porque se está associado ao processo de salvação, é um processo que é contínuo e permanente e em expansão, né? Que nós não podemos ficar a vida inteira dando um pedaço de pão, imaginando que isso seja o nosso degrau de salvação permanente. Não, espera aí. Nós temos necessidades maiores. O espírito se expande, como na expressão do cientista Einstein, né? A mente que se expande nunca mais volta ao estado anterior. Nós também, espiritualmente, na medida que expandimos, nós temos necessidade de mais e mais. Então, essa prática reiterada de boas ações é que caracteriza exatamente a definição de Paulo, né? A prática permanente no bem, que se constitui como caridade, que é a mola propulsora, sob o ponto de vista espiritual, que tira a vida do caos, né? Arranca aquela criatura daqueles estados inferiores. Então é um processo que deve ser permanente em nós. E mais, Valdecir, para finalizar essa questão, a gente precisa se esforçar um pouquinho, sabe? Né? Porque nós viemos de uma estrutura
diríamos assim, um pouco preguiçosa de boas ações, né? Esse é o nosso histórico, às vezes pode ferir o egoísmo, né, de muita gente, tá? Mas esse é o nosso histórico. Nós estamos saindo da penumbra, para não dizer das trevas, né, e caminhando em direção a uma luz que a gente está vendo. Então, a gente precisa se esforçar para conquistar estágios mais aprimorados, espiritualmente falando, né? Então, a caridade, como esse modo motivador dos elementos espirituais que culminam com a chamada salvação, é um processo de esforço reiterado, permanente e contínuo. Então, a gente precisa sair um pouquinho desse nosso estágio letárgico, ir ao encontro porque estamos no campo vasto de possibilidades da prática da caridade. Então, ninguém pode dizer, eu não fiz porque não tinha condição. Não é verdade. Toda criatura tem condições de práticas caridosas. Todas as criaturas, né? Não há nenhuma no planeta Terra que possa dizer, eu não fiz porque não tinha oportunidade, eu não tinha os meios necessários. Não é só dinheiro, não é só a moeda, não é só a matéria. A gente pode dar de si em favor de uma causa. Em favor de uma causa, né? A caridade, Daniel, ela é uma ação, ela não pode ser, ela não é inerte, ela não é estagnada, certo? E a caridade é uma forma de movimentar essa maior virtude que nós podemos ter, que é o amor, né, Daniel? Sim. Então, através da caridade, nós movimentamos esse sentimento maior que é o amor que tem em nós, certo? E nessa movimentação, nós fazemos o quê? Nós fazemos com que nós possamos atingir aqueles do meio que convivem conosco, para que possamos buscar junto a felicidade que pretendemos ter e que somente a evolução nos dá. Veja, Valdecir, dissemos há pouco, que sabe, precisamos melhorar um pouquinho esse conceito, princípio. Na medida em que nós temos necessidade da prática da caridade, renteia conosco, anda junto conosco, igualmente o necessitado, né? Então, é uma troca mútua de quem recebe, que também pode dar, e de quem dá, que também precisa receber. Então, nós estamos intrinsecamente ligados aos processos de necessidade quanto de necessitado, de possibilidade de ser o agente quanto de ser exatamente o efeito, né? Porque não há ninguém na face da Terra que não precise da ajuda de outrem. Como não há ninguém na face da Terra que não possa ajudar outrem. Então nós estamos como que se estivéssemos na grande lavoura, na expressão de Jesus, na vinha, onde todos são chamados a colaborar, a depositar as suas sementes, a amanhar o solo, a cuidar, né, para que todos sejam beneficiados. Então, na expressão de Paulo, que fora da caridade não há salvação, é esse campo imenso que espera exatamente a semente no solo para mais tarde o cultivo e a colheita. Tá, com os bons frutos. É. Um convite da doutrina espírita que fica para todos nós é que nós possamos movimentar esse amor que existe em nós. Todos nós amamos do nosso tamanho. Então, nós devemos movimentar esse amor. Como movimentar esse amor? Foi colocado através da expressão de Paulo, que é através da caridade. E usemos dessa ferramenta, porque essa ferramenta, temos certeza, ela é balizada naquilo que nós sentimos da vida. Portanto, vamos movimentar esse amor que está em nós, para que possamos também ver que aqueles que caminham conosco nessa estrada possam também amar e ter a possibilidade que nós estamos tendo de movimentar esse amor através da caridade. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já.
Olá, amigos. Grande alegria estarmos juntos. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe, nos abençoe a todos, aonde você estiver. Nós estamos conversando neste quadro consolador. Vamos propor alguns questionamentos, né? Um balanço de consciência. Você tem medo da morte? Se hoje fosse o momento final do corpo físico que você estagia, você teria algumas respostas ou teria algumas perguntas muito relevantes? Você teria medo? Então nós precisamos aprender a pensar sobre a nossa conduta. Muitas vezes as pessoas têm medo da morte, né? Na maioria das vezes é uma questão da lei de conservação. Mas não é aquele pavor em que nós não conseguimos nem falar sobre ela. Ou então aquele medo, meu Deus, algumas pessoas dizem assim pra gente, eu não sei quem eu vou encontrar lá, né? Com aquele medo de encontrar os seus inimigos perante ao seu despertar no mundo físico. Para onde realmente eu vou? Você já se questionou? A doutrina espírita, quando nós vamos estudando ela, nós vamos lendo muitas obras, muitos livros, então a gente tem uma noção um pouco ampliada. Claro que nós não sabemos essencialmente as nossas verdades. Nós sabemos aquilo que Deus permite que nós façamos uma análise, né? Porque dentro de nós, nós estagiamos aqui no mundo e dentro de nós sempre temos pensamentos que são reveladores, digamos assim, em que a gente se identifica. E mais ou menos a gente sabe como é que é a gente, a nossa essência, o que pensamos, como se sentimos com referência a certas situações. Mas, dentro das obras espíritas, nós conseguimos aí entender muitas situações que o espírito se encontrará, o estado de torpor, porque passa o espírito, que é o momento da sua morte, o desligamento fluídico, digamos assim, do seu perispírito, corpo físico, né? O passamento, muito bem tratado por Sr. Allan Kardec, né? No livro chamado A Gênese, como é que as pessoas se sentem. Aqueles outros que têm mais consciência de si mesmo, que já han feito um progresso, que têm mais condições. E nós temos aí experiência quase morte, que a própria ciência nossa vem falando, em que os médicos analisam várias pessoas que estiveram praticamente determinado a sua morte e de repente, de um coma profundo, ela retorna e tem, inclusive de médicos que não acreditavam em vida após a morte, tem vários livros aí editados em que ele fala de uma referência, como que ele se achou, quem que estava lá, o que que ele viu. Então, para onde nós vamos? Né? Se você tem essa consciência de que o espírito é imortal, você há de se questionar, né? Para onde será que eu vou? Quem virá? Quem dos meus amores, né, Deus permitirá que virá a meu encontro para que eu tenha essa tranquilidade, né? Então, qual será o processo do juízo em si da consciência? Muitas religiões falam em juízo final, outras cobrar da consciência. Nós sabemos que é a nossa consciência que vai processar aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós deixamos de fazer de bom, aquilo que nós não agimos, porque não basta não produzir o mal, dizem-nos os espíritos, é preciso produzir o bem, porque quando você não produz o bem, mas também não produz o mal, não produzindo o bem, você automaticamente já está produzindo o mal, porque você perdeu a oportunidade de fazer o bem. Então, o que nós levaremos, né? A morte em si não é o fim de tudo, isso nós sabemos, né? E se nós vamos questionando assim, nós somos obrigados a olhar para a vida. O que nós estamos fazendo hoje? Como será o nosso dia de amanhã? Se o que nós estamos construindo hoje é o nosso amanhã, ou então ditará aonde nós estaremos, né? Que o estado da alma é um estado de consciência.
é bom que nós nos preocupemos com esse processo da própria consciência. Então não há propriamente dito um juízo final. Há um julgamento nosso mesmo, que se processa diante dos nossos olhos. Haja visto que essas experiências quase mortes, muitas das pessoas relatam que passa rapidamente, como se fosse um filme a sua vida na sua mente. Né? Então você já pode observar o processo da própria consciência. Porque as leis de Deus, os Espíritos nos informam, está escrito em nossa consciência. Então nós vamos trabalhando para que essa consciência desperte e que a gente seja ser mais consciente. Reflita sobre as coisas. Não viva apenas por viver, deixando a vida nos levar, mas viva com uma finalidade, com ideais, com um pensamento voltado para as suas finalidades, com uma construção que o progresso possa alcançar, com uma sementinha boa, com alguém que você possa ter passado na sua vida aqui na Terra e ter deixado algo de bom para que as pessoas também pudessem usufruir da finalidade que você deu à sua vida. Então, essas questões são intrínsecas na alma. E nós aí, mediante a ideia da nova era, precisamos nos reformar. Nós, às vezes, nos tornamos pessimistas. Nós vemos que o mundo cavalga violência, uma certa situação que as pessoas estão desesperançosas, que estão pessimistas. É preciso fazer a nossa parte. Não vai ser fácil, não é nada fácil, mas também não está dito ou ditado nenhum final para que a gente possa, então, achar que tem um fim das coisas nesse sentido. Então, nós temos que ser mais otimistas. Não há um fim do mundo em si, ou uma data limite, mas sim sempre um novo recomeço, mediante a ideia de que Deus é amor, é bondade e sempre está nos proporcionando recomeçar, refazer os caminhos. E isso nós temos que ter em mente. No próprio Evangelho está predito, né, que o mal abundará, a iniquidade abundará, assim está. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que quis dizer Jesus com isso? Que às vezes a violência, o mal em si, o pessimismo, parece que ele avança. No entanto, aquele que insiste no bem, aquele que se permanece no bem, aquele que não deixa esfriar a caridade no seu coração, a alegria de viver no seu coração, a esperança, aquele que espalha o amor, que constrói, ele será salvo no sentido de que ele suportará, passará, mesmo diante das dificuldades que são a marca do tempo, ele passará para uma vida melhor, porque ele está construindo uma vida melhor. Então é nesse sentido que Jesus diz, a iniquidade abundará, ou seja, parece que o mal ele avança, mas aquele que persiste até o fim será salvo, no sentido do amor e da caridade. E a caridade, não nos esqueçamos de como entendia Jesus. Não é a caridade só propriamente dita, a caridade material. Mas Jesus entendia a caridade na sua essência, como o perdão, a benevolência e a indulgência. Então pensemos nisso, na nossa conduta, nos conduzindo melhor, né? Façamos do nosso momento um momento feliz, um momento melhor, que o amanhã com certeza será melhor. Nós desejamos a você muita alegria, muita paz, muita saúde, muita felicidade no seio da sua família, que Deus abençoe a todos. Continue conosco assistindo o Espiritismo em Palavras Simples. Nossa gratidão. Muita paz. Prezados amigos telespectadores, no quadro anterior deste programa, perdoe, zerem. Vamos voltar. Prezados amigos telespectadores, no quadro anterior, no entorno da mediunidade, eu trouxe o capítulo 6º
do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que tratava da psicofonia, ou trata da psicofonia consciente. Hoje eu trago um comentário sobre o capítulo 8 do mesmo livro, que trata da psicofonia inconsciente. Então a palavra psicofonia, só para lembrar, ela é uma expressão adotada, uma palavra adotada após Kardec. Na época, Kardec não escreveu psicofonia, e sim médium falante, assim como também ele não escreveu psicografia, e sim médium escrevente. Médium psicofônico, então, é o médium falante. A psicofonia, então, inconsciente ou sonambúlica, porque o capítulo chama de sonambúlica, né, é uma das modalidades da psicofonia que trata da intermediação do médium de uma entidade sem estar consciente e, muitas vezes, sem lembrar exatamente daquilo que ele foi o veículo, né? O médium permanece, portanto, não no estado de vigília ou acordado, ele permanece como se estivesse aparentemente dormindo, né? E não tem consciência do seu processo. É assim como no sonho. O espírito muitas vezes vaga por planos da espiritualidade, encontra pessoas, vai a lugares, e quando o indivíduo acorda, ele não tem lembrança para onde andou, às vezes não tem lembrança de sonho nenhum, porque não teve nenhum sonho, diz que nunca sonhou. Talvez se ele acordasse um momento antes, em algum estado diferente, ele tivesse essas recordações. Então, a mediunidade sonambúlica também é conhecida como inconsciente, dando a entender de muita gente que o médium não é responsável pelo que produz por não estar acordado ou consciente. O primeiro ponto a considerar é que médium, estando ou não consciente, ele é responsável pelo que o seu corpo faz e por tudo o que produz, né? Intermediando espíritos. Ele é responsável pelas consequências. Não é novidade a gente já ter lido, já ter visto e ainda vai ver e vai ler, né, muitas questões de médiuns que cometeram crimes, atribuindo a responsabilidade a entidades que eles apenas foram veículos. Eles estavam sob o domínio, eles estavam sob a subjugação, assunto que nós já tratamos aqui, acho oportuno nós retomar em breve a questão da subjugação da possessão, mas a responsabilidade perante a justiça é do indivíduo encarnado, não de entidade nenhuma. Então, volto à pauta no assunto da psicofonia sonambúlica narrada por André Luiz, né? A situação se dá sempre no mesmo grupo, que esse grupo é o estudo de caso desse livro. O grupo dirigido por Raul Silva, que tem um instrutor, um mentor do grupo chamado Clementino e um assistente chamado Aulos, que está sempre dando orientações ao Hilário e André Luiz, a dupla que vai aprender atividades diferentes e ter conhecimento novo, né? Então, diz assim, sobre a guarda de venerando amigo, que mais parecia para o sobrinho um apóstolo, entra no recinto um espírito dementado, né? A entidade lembrava um fidalgo antigo arrancado do subsolo, porque os fluidos que o revestiam eram uma massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem com emanações que causavam náuseas, o seu cheiro, a emanação dessas lodo ou coisa parecida assim, né? Talvez se assemelhe àquelas emanações horríveis, insuportáveis das galerias de esgotos. Tinha face horrenda, trazia por trás a frieza, a malignidade, a astúcia e o endurecimento, conforme conta André, né? Espíritos perturbados no ambiente, que estavam ali também, recuavam temerosos diante de tal figura que trazia na mão direita o açoite e fazia-o estalar no ar. O espírito entra no ambiente adentra o ambiente, desculpem, e questiona quem o trouxera ali contra a sua vontade, né? A voz às vezes lhe faltava, ficava fônico de tão raivoso que estava, né? Chamou todo mundo de covarde, de abuso, que lhe devoraram os seus olhos, de infames, e fez ameaças pelos ultrajes sofridos. Tudo isso se dá no ambiente espiritual, né? Não tem um médio intermediário. Esse é o plano do espírito que as coisas estão acontecendo. Aí ele questiona que a malfadada Revolução Francesa não aconteceria no Brasil. Bom, esse indivíduo desencarnou, né, nas luzes do finais do século XVIII, portanto, né, chegando em 1800, e a Revolução Francesa se deu entre 1789 e 1799. Né? Então ele percebe só os quadros criados por ele mesmo, que são escravos, dinheiro, lucros e propriedades. Esse fidalgo vivia numa fazenda, ele era proprietário muito grande no Brasil, né?
E os seus olhos, segundo André Luiz, pareciam vidrados, assim, como se estivessem mortos, com um brilho morto, né? Então, André Luiz acaba descobrindo, né, que ele detestava os escravos que fugiam, né? Ele tinha muita raiva disso. Então, quando ele os capturava, ele se colocava, açoitava no tronco, depois queimava os seus olhos. E aqueles poucos mais fortes, resistentes, que conseguiam superar a dificuldade, essa entidade, ele colocava esses escravos, então, esse fazendeiro, as mandíbulas de cães ferozes que estraçalhavam os coitados espíritos. Nesse processo, muitos partiram, muitos ficaram com raiva, muitos o perdoaram, mas muitos obsessores e vingadores ele arranjou pelo caminho. Então, nessa condição, ele se encontrava meio cego, né, como se estivesse numa prisão, perseguido por aqueles que ele havia criado confusão para eles. Então, é essa a situação, mas ainda ele mantinha aquele poder e aquela força, né? Então, o que acontece nessa instante para a comunicação? Vejo que é uma entidade difícil, pesada, né, de alta densidade espiritual, negativa, né, que tem que ter um médium com muita capacidade para poder fazer essa intermediação, né? Ele aproxima a entidade, ele vai aproximada a médium Celina, que segundo André Luiza era mais, segundo Aulus, né, conta com André Luiza, era a mais preparada do grupo, era a Dona Celina. Ela se desdobra do corpo físico como alguém que se entrega em sono profundo e carrega consigo uma aura brilhante de que é coroada. Então é um espírito bem elevado que estava encarnado, que fazia parte desse grupo, né? Diz aqui André Luiz que Clementino nem precisou socorrê-la, porque ela estava acostumada à natureza do serviço amoroso, né? Contudo, permaneceu dando-lhe o apoio próximo, né? A Dona Celina abre os braços, né? Olha para o visitante assim, desesperado, com muita simpatia, com muito amor, abre os braços, né? E o colhe, né? Acolhe esse indivíduo, ele é aproximado do indivíduo, como se fosse um forte ímã, ele é acoplado a ela, é auxiliado por guardiões a se justapor, né? E no nível espiritual, a Dona Celina mantém-se afastada, né, sendo a intermediária. A diferença da psicofonia consciente é que lá o médium liga-se na cérebro da entidade espiritual, né, e antecipa os pensamentos e vê as palavras. No caso da inconsciente, ela está por fora. Ela se acopla, né, ela aceita essa condição. E o que ela fez esse papel, Celina? Ela abraça a criatura, uma mãe amorosa, com muita luz, e faz com que a entidade, nesse momento, ela se fragilize. Essa entidade acabou depois sendo bem conduzida por Raul Silva e por Clementino, acabou saindo chorando na história, até leio esse livro, que é o espetáculo, Os Domínios da Mediunidade. Então vejo que a força dela estava no seu valor moral. O que nós temos a levar em consideração é que se tem um obsessor, uma entidade nesse nível, e o médium não tem essa capacidade, o médium sonambúlico, há um risco, ele acaba, né, sendo dominado. Então, para uma atividade dessa natureza, o crescimento, o valor espiritual do médium é muito importante para que ele tenha a situação em suas mãos. Por isso, a recomendação que eu sempre faço: vigia, ora e atua no bem, faz a caridade para que você consiga alcançar, consiga elevar-se nesses degraus da evolução natural, porque aqui estamos no nosso planeta, né? Por hoje nós ficamos por aqui, quero que você pense sobre isso. Recomendo que sempre fique ligado no programa, que é sempre uma escolha televisiva de alto nível espiritual. Tchau. Olá, amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Em Mateus 26, capítulo 26, versículo 40, Jesus, voltando-se aos seus discípulos, coloca Mateus, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar por mim. Naquele momento em que Jesus estava com seus discípulos, aguardando para ser preso, e pede a seus discípulos, os três que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, para que velassem com ele, porque ele sabia o que viria logo a seguir: a sua prisão, os seus maus tratos e a cruz.
a indignidade da cruz. Então ele pede a seus discípulos que velem com ele. Um tempo depois, Jesus diz: nem uma hora consegues velar comigo. Em tudo que Jesus nos traz, não é uma lição só para o momento em que ele manifestou-se. É uma lição para a eternidade. É uma lição para a humanidade que viria para os milênios à frente, para os séculos à frente. Esta passagem não é diferente. Jesus convida seus discípulos para que velem com ele. O que é velar? É cuidar com ele, é estar de sentinela com ele, é estar com ele, estar concentrado naquele momento, focado nele. Esse é o convite que Jesus nos faz e nos faz para a posteridade. Jesus veio à Terra, nos diz Emmanuel, e esta passagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 88, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, velar com Jesus. Nos diz Emmanuel que Jesus veio à Terra para acordar a humanidade, os homens que dormem. Dormem em relação ao sentido da vida, dormem em relação ao entendimento da vida maior, dormem em relação a ir à busca deste entendimento, muitas vezes, muitos estão adormecidos. Esta é a questão. Jesus convida seus discípulos principais, aqueles que estavam conscientes das suas obrigações, entretanto, diz Emmanuel, estes mesmos dormiram. Os seus discípulos, aos quais ele tinha convivido por tanto tempo e confiado tanto neles, eles haviam dormido. Por certo, esta ocorrência tem uma finalidade. Ela ocorreu exatamente para que Jesus pudesse, nos últimos instantes, deixar mais uma das grandes lições. Esquecemos que a nossa vida é uma eternidade, que somos seres eternos, que estamos transitoriamente na Terra e que a existência terrena, portanto, não passa simbolicamente de uma hora. Se a existência terrena na eternidade não passa de uma hora, nós passamos, às vezes, uma hora dormindo. Passamos a nossa existência dormindo. Jesus diz: não consegues ficar uma hora velando comigo. Como podemos esperar coisas melhores? Como podemos esperar situações melhores em nossas vidas se não conseguimos passar uma existência que significa não uma hora, mas até um segundo na eternidade? Não conseguimos velar com Jesus. Não conseguimos ficar fiéis a seus ensinamentos, que estão disponíveis há 2000 anos. Não conseguimos seguir com um pouquinho de rigor e um pouquinho de seriedade, fazer da teoria dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, fazer desta teoria uma prática, uma vivência. Isto é velar. Não é conhecer o Evangelho de Jesus. Conhecer é o primeiro passo. O segundo passo é agir de acordo com os ensinamentos que Jesus nos traz. Emmanuel nos diz que inúmeras comunidades estão alicerçadas no cristianismo, mas permanecem dormindo nas suas conveniências pessoais, nas suas convivências pessoais, nos seus mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Será que Emmanuel está dizendo algo que não conhecemos? Quantas comunidades ditas cristãs vivem adormecidas, focadas na vaidade, no interesse, focadas nas suas convivências, mas as ações não são condizentes com aquilo que estão pautados, com aquilo que pregam. Então não basta conhecer. Os discípulos de Jesus conheciam, mas não conseguiram velar com ele uma hora. Não basta conhecer, é preciso assumir em nossas vidas os ensinos de Jesus e colocar em prática. Velar com Jesus para nós, diferente da lição que ele dera a seus discípulos, para nós é passar pelo menos uma hora, uma vida, velando e vivendo o Evangelho que Jesus nos trouxe. Portanto, falamos do Cristo, referimos aos seus ensinamentos, a impecabilidade, a beleza, a exemplificação de Jesus nos ensinamentos que nos deixou, mas não agimos de acordo. Portanto, somos sonâmbulos nestes ensinamentos, porque estamos na teoria e não saímos para a prática. Jesus nos convida a velar com ele. Na teoria, sem a ação, é praticamente inútil. Sabermos de cor o Evangelho de Jesus
todas as lições, o momento, a forma, não resolve nada se deste saber não transformamos em ação, em obras, se não velamos com Ele, se não estamos vivendo de acordo com o que Ele nos propôs. Portanto, o convite que Jesus fez e a cobrança que Ele fizera a Pedro, por não ter ficado 1 hora velando com Ele, é a mesma que Ele nos faz agora. Não ficamos uma existência velando com Ele, colocando em prática e vivendo os seus ensinamentos, o seu Evangelho. Em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos 1 hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Como pretendemos estar no reino de Deus para a eternidade se não conseguimos velar com o Cristo uma existência? Então, é importante que pensemos nesta questão, aprofundar as nossas ações. Não basta conhecer, não basta saber de cor, não basta saber cada passagem do Evangelho de Jesus, se esta passagem não nos faz melhores. Os recursos que Ele nos trouxe para que velemos com Ele é viver como Ele viveu, é procurar viver em nossas vidas os seus ensinamentos, as suas lições. Na prática, estarmos conscientes das nossas ações. É fazermos escolhas melhores em nossas vidas, mais condizentes com os valores do bem. Jesus nos traz lições para a prática do bem. Não nos trouxe uma bandeira religiosa, nos trouxe lições para a prática do bem. Já temos falado isto neste programa. Trouxe lições para a prática do bem. Aonde estivermos praticando o bem, independente da nossa linha filosófica religiosa, da nossa bandeira religiosa, estaremos com Jesus, velando com Ele. Quantos neste mundo conhecem, na teoria, o Evangelho de Jesus, mas não vivem na prática? Mas é infinito, é inúmeras pessoas no mundo, em vários países, são ditos cristãos, ditos seguidores do Evangelho de Jesus, mas seguidores na teoria. Porque se o mundo seguisse na prática o Evangelho de Jesus, nós já não teríamos tantos conflitos, tantas guerras, tantas aberrações, tanta gente na miséria e coisas desse gênero. É porque Jesus ainda não nasceu em nossos corações. Então as nossas ações, aquilo que sai dos nossos corações, não são condizentes com Jesus. Ainda não velamos com Ele, nem 1 hora. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. É muito interessante a gente observar que a ciência vem caminhando, vem trilhando, vem descobrindo, revelando novas situações, novos conceitos, hipóteses, algumas teses. E quanto mais nós analisamos, em qualquer área da ciência, da biologia à física, à astronomia, em todas elas, há um questionamento metodológico, científico, que nos induz a pensar que o mundo é muito maior do que aquilo que nós acreditávamos. De que nós somos num planeta, um microcosmos, uma semente dentro de uma imensidão quase infinita que é ou representa todo o universo. Na microbiologia, nós estamos descobrindo um mundo tão fantástico, um mundo todo novo, que vai nos colocando, nos enredando a novos conceitos, colocando o ser humano no seu papel mais correto na história. Não somente de protagonista, o centro do universo, mas sim como alguém que fora criado com um propósito, com um objetivo muito mais sistêmico. Do grego holos, holístico, a visão do todo. Nós somos um conjunto de sentimentos, somos um conjunto de atitudes. Não somos seres matemáticos, aonde diante de uma motivação específica, a consequência será uma atitude específica nossa. Não somos assim. Não é porque nos pagam um salário que trabalhamos com felicidade, porque boa parte das pessoas não trabalham com felicidade. Não identificam no próprio trabalho uma oportunidade de crescimento pessoal. Elas fazem a sua troca comercial. A empresa me paga tanto e eu produzo tanto. Não faço mais porque eles não me pagam mais. Nas nossas relações pessoais, se dá de forma parecida.
Muitas relações são desfeitas porque alguém do casal diz: eu ponho muito mais energia na relação do que você. E num conceito quase freudiano, havendo um desequilíbrio, a pessoa opta por, então, abandonar. Deixa o projeto, deixa outra pessoa que siga o seu caminho, porque eu não consigo me acertar. Ela não põe a mesma energia que eu ponho. Nós amamos com o interesse que a pessoa faça aquilo que nós imaginamos que ela deva fazer. Então nós colocamos imposições, e isso não é um amor verdadeiro. Falamos que a ciência vem caminhando com a visão cada vez mais sistêmica, integrada da vida, e assim o ser humano está se reconhecendo que ele é alguém integrado na vida, que ele depende das relações das demais pessoas para encontrar suas próprias limitações. Não é porque uma pessoa te critica em algo que você deva criticá-la de volta, dizendo que ela não tem o direito de falar o que se deve ou não fazer. Ela pode nos criticar, mas é uma ação nossa entender se aquela crítica tem relação conosco, pode gerar algum aprendizado, se é importante, se é interessante, ou se ela mesma está nos criticando apenas para jogar para fora um conjunto de desabafos, de carências, enfim, de não virtudes psicológicas. Nós temos a opção de determinarmos as rédeas das nossas vidas, pelo menos no que tange a nossa limitada capacidade de enxergar o horizonte. Disse que quanto mais alto nós estamos, mais longe fica o horizonte. O Manual dos Escoteiros diz que quando nós estamos a 1,70 m ali, aproximadamente, na beira da praia, o horizonte está a 5, 6 quilômetros de distância. Mas se nós subirmos um pouquinho no banquinho, o horizonte aumenta 2, 3 quilômetros. A proposta é de que nós saiamos das nossas limitações e passemos a enxergar o mundo, as pessoas, as suas relações, de forma muito mais ampla, muito mais generosa. Não devemos criticar a ninguém, pois todos estão lutando e trilhando os seus caminhos. E devemos, sim, observar em nós potencial de melhoria, pontos de reflexão. Muitas pessoas têm modelos mentais que são enraizados, como diz o pensador Peter Senge, que num livro sobre a quinta disciplina, a visão sistêmica da vida e da ciência, ganha corpo em uma série de universidades mundo afora e de teses acadêmicas. E a tese é muito nobre. Quando nós vivemos um modelo mental enraizado, significa que nós acostumamos a dizer, a desdobrar um conjunto de frases que nos paralisam, que nos prendem. Frases do tipo: eu sou assim mesmo, não me arrependo de nada que eu faço. Muita gente diz isso, perdendo a oportunidade de, pelo arrependimento, enxergar um erro que cometeu e descobrir novas formas de fazer aquilo. Aquele que nunca se arrepende do que faz é porque nunca enxergou ali uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de eventualmente gerar mal nenhum a alguém, de somente gerar o bem às pessoas. Estamos presos em velhas fórmulas atávicas, antigas formas de ver o mundo e fazer as coisas. As empresas produzem qualquer tipo de produto visando o máximo de lucro, ainda que essa embalagem, esse produto seja supérfluo e atinja a natureza. As pessoas consomem desvairadamente, como se a quantidade de consumo tivesse relação direta com a quantidade de sua própria felicidade. Estamos vendo um novo modelo de vida, não enraizada, que não tem raiz no velho mundo, na velha forma de se fazer as coisas, de pensar as coisas. As religiões todas que se debatiam entre si, tentando disputar qual delas é a melhor religião. Este é o velho mundo, é um velho modelo mental. Um novo modelo mental não é de uma religião específica, pois que o sentimento de religiosidade que todas as religiões deveriam abraçar e expandir é uma linguagem universal, é um sentimento que é o amor nobre por excelência. Isto que, por conceito, dentro da doutrina espírita, diz o Espírito Erasto. Na evolução, no começo, nós só tínhamos instintos. Vemos até hoje pessoas que são guiadas plenamente pelo instinto. Mais avançados e corrompidos, nós só tínhamos sensações. Mais instruídos e depurados, nós temos sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência.
Vejamos na sociedade ou em nós mesmos quantas ações, decisões não são tomadas pelo instinto ou pelas paixões das emoções. As emoções mais fugazes, de curto prazo, o prazer, ou as tendências que nos dão um certo ar de hedonismo. A vida é a busca do prazer imediato e de curto prazo e tão somente isso. O que me faz feliz é o que alimenta o meu corpo e não o que alimenta a minha alma no campo das emoções. Porém, uma visão maior da vida, mais sistêmica, mais ampliada, nós enxergamos que quando nós damos luz a um conjunto novo de sentimentos, quando nós aprendemos a enxergar no outro, o outro como ele realmente é, sem nós distinguirmos o que a pessoa faz de certo ou errado para decidirmos aí se ela pode ser do nosso seio familiar ou não, quando nós não tivermos preconceitos em relação às faltas que as pessoas possivelmente possam cometer. Vejamos que aqui nós, brasileiros, sempre nos julgamos um povo pacífico, que abraçava todas as nacionalidades, e isso não é de todo verdade. Temos as nossas questões, temos as nossas pendências. Os haitianos que estão aqui no nosso país, é quase uma unanimidade o sentimento deles de preconceito. Eles são subjugados, colocados mesmo haitianos que têm qualificação profissional, estão aqui no Brasil trabalhando em subempregos, em condições precárias. Ainda hoje, em pleno século XXI no Brasil, o Brasil das Olimpíadas, somente no último mês, uma série de empresas foram condenadas por trabalho escravo nas grandes capitais do país. Esses haitianos, alguns bolivianos, nordestinos dos rincões do país, se submetem, se subjugam a um conjunto de trabalho quase forçado no meio de uma sociedade dita moderna. Mas nós fechamos os olhos, caminhamos no nosso trânsito, no nosso trabalho, pois que estes não são problemas nossos, é do governo. E essa nova visão coloca no nosso colo a chance de decidirmos por um novo modelo mental. Um modelo onde os problemas da sociedade são nossos problemas, porque nós somos a sociedade. E os problemas são tratados com inteligência, com cautela, com resignação. Olhamos o outro de forma fraterna, como irmão, que assim como nós, tem seus desvios, tem seus defeitos, suas limitações, mas tem todo o potencial de desabrochar qual semente numa árvore frondosa, num ser límpido, num ser de luz, assim que nós aprendamos a dar mais valor aos sentimentos que nos unem em detrimento das sensações e das paixões instintivas. Nunca na história da humanidade se falou tanto, se cantou e decantou tanto o sentimento de amor. Nós vemos diariamente nos jornais, nas revistas, nas TVs, nas novelas, nos documentários, nos programas de auditório, nas rádios, nos livros, enfim, sempre, atualmente, se fala muito nessa expressão, nesse sentimento, nessa palavra amor. Vemos rapazes sarados, bonitos, fortões, moças curvilíneas, simpáticas, maquiadas, bem tratadas, usados como símbolos desse amor, que é um amor mais carnal, mais físico do que qualquer outra coisa. É claro, nós não somos maniqueístas para dizer que sexo não pode ser um veículo de amor. Sim, o sexo pode ser um veículo de amor, mas como nós somos espíritas, temos que ter uma visão mais espiritualizada da questão. E podemos afirmar, sem medo de errar, que sexo pode ser uma expressão de amor, mas amor não é só sexo. Vamos comparar a uma espécie de sol. Nós temos o nosso Sol exterior, que é o centro do nosso sistema, que projeta os seus raios, dando calor, vida, levando paz, tranquilidade para pobres e ricos, iluminando castelos, palácios, como casebres, iluminando gênios e ignorantes,
enfim, projeta todos os seus raios sobre todas as formas de vida na natureza terrena. É como se fosse uma espécie de flor de lótus que tem o caule, mas tem as pétalas que se multiplicam às centenas. O caule é um só, as pétalas são muito. Assim como esse sol exterior, esse sol que nos vivifica, que nos dá luz, que nos dá calor, que se projeta para tudo e para todos, nós temos esse sol interior, que é o amor. E esse sol interior, ele projeta também os seus raios numa multiplicidade de formas incalculáveis. Enquanto que o amor carnal tem mais sensualidade, emoções fortes do que qualquer outra coisa, nós temos que entender que o amor verdadeiramente sentido, esse sol interior, ele pode ser aplicado, pode ser usado na direção de Deus. Nós podemos amar o Cristo, o seu Evangelho, nós podemos amar os nossos pais, a nossa mãe, o nosso genitor, podemos usar esse amor para os nossos irmãos, para os nossos amigos, podemos amar a beleza, o belo, a natureza, enfim, tudo que nos cerca na forma mais expressiva do uso desses sentimentos. Mas quando esse amor carnal ele cessa, quando essa euforia passa, o que fica? O amor carnal, como muito bem nos explica o Espiritismo, é uma espécie de fogueira. Uma fogueira que no auge das suas labaredas provoca muitas emoções fortes, muitas sensações fortes. Mas como toda fogueira, quando se apaga, apenas deixa cinzas. Diferentemente desse verdadeiro amor que é duradouro, que é intenso, que realmente palpita fortemente nas expressões mais íntimas do nosso espírito, da nossa alma. É esse amor que se faz através das manifestações de lealdade, de parceria, de fidelidade, de cumplicidade. É um amor que se manifesta nesse apoio constante, diferentemente da paixão. Quando nós tocamos nesse assunto, e eu gosto sempre de exemplificar, eu me lembro de Van Gogh, o grande artista, o grande pintor, que nos deixou trabalhos monumentais que hoje as suas telas valem verdadeiros milhões. Mas ele se apaixonou num determinado momento por uma moça que não era muito ajuizada, chamada Raquel. E essa moça não correspondeu, de alguma forma, à intensidade do seu amor carnal, da sua sensualidade. E ele entrou num processo de desequilíbrio. Para testemunhar esse amor, o que fez ele? Ele cortou a orelha, botou num pacote, adornou como se fosse um presente qualquer e mandou. É óbvio que isso aí foi o prenúncio de um estado de loucura que depois tomaria conta de sua alma, lamentavelmente. E ele acabou por suicidar-se, internado num hospício, onde ele chegou a comer as tintas para ver qual era o sabor dessas tintas, que gosto essas tintas proporcionavam. Vejam a que ponto chegou um dos maiores pintores de todos os tempos na humanidade. Em contrapartida, eu me lembro de um exemplo notável que a história nos dá, de Elizabeth Barrett Browning, que se casou com Robert Browning. Os dois eram poetas no século XIX, lá na Inglaterra. Ela era muito doente, o pai não queria que ela casasse, estava avançada em idade. Mas Roberto Browning se apaixonou por ela. E os dois acabaram fugindo, foram para a Itália, e ali eles foram muito felizes na medida do possível, porque tanto ela quanto ele eram muito ricos,
tinham muitas posses, e como testemunho da veracidade, da autenticidade desse amor, eles acabaram por fugir, como nós o dissemos. E durante muitos e muitos anos, eles viveram dedicados um ao outro na Itália distante. Mas ela realmente era muito doente, ela tinha uma bronquite sistemática, incurável para aquele período. Chegaram a ter um filho que eles amavam muito, mas Elizabeth sentia que estava definhando. E um dia, quando ela teve uma crise muito acentuada de bronquite, ele colocou carinhosamente a sua cabeça no seu colo e ali ficou acariciando-a, quando ele percebeu que, na verdade, ela estava morrendo, ela estava desencarnando. E ele chorou muito, emocionado que estava, por ver que o grande amor da sua vida, o verdadeiro amor que ele dedicava a ela e ela reciprocamente dedicava a ele, estava se extinguindo no plano carnal. E então deu-se o que se esperava. Ela desencarnou brandamente, pacificamente, e no dia seguinte, já recompondo as suas emoções, ao vestir o paletó, ele percebeu que dentro do seu bolso existia um bilhete que Elizabeth deixara como testemunho do seu amor. E então, nesse bilhete, ele encontrou um poema que, segundo Manuel Bandeira, o ilustre membro da Academia Brasileira de Letras, disse ser um dos mais belos poemas que uma mulher poderia ter escrito em língua inglesa. E então, nesse poema, um soneto propriamente, ela deixa definitivamente declarado esse amor quando diz: amo-te quando em largo, alto e profundo, minha alma alcança quando transportada, sente alongando os olhos desse mundo os fins do ser, a graça intransoiada. Amo-te em cada dia, hora e segundo, a luz do sol na noite sossegada, e é tão puro esse amor de que me inundo, quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com o doer das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé da minha infância, ingênua e forte. Amo-te nas coisas mais pequenas, por toda a vida, e, se Deus o quiser, ainda mais te amarei depois da morte. Assim, nós vemos nessa síntese as diferenças de amor, do amor sensual, passageiro, para o verdadeiro amor.